Mateus capítulo 27, de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, não serve para oferta, visto que é preço de sangue inocente. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar um campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso, ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dita pelo profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar um campo, o campo do oleiro, que o Senhor me havia ordenado. Amém. Senhor, não deixe que nada nem ninguém seja capaz de tirar nossa atenção de ouvir a Tua voz mediante a Tua palavra. Faça coisas grandes através da mesma, porque ela é poderosa. Amém. Podeis sentar. Queridos, nesta noite nós estudaremos por mais uma vez a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O capítulo 27 de Mateus traz para nós uma página sangrenta da história da humanidade. Haja visto que o condenado, o julgado, o crucificado nesta página da história do capítulo 27 é o justo, perfeito, imaculado, Salvador do mundo, Jesus Cristo. Então, nessa página da história, nós iremos aprender sobre humilhação. O julgamento de Jesus foi nada menos, nada mais do que uma história de humilhação jamais vista. Primeiro que no aspecto jurídico, a condenação e o julgamento de Jesus foi ilegal do início ao fim. Segundo, que se a intenção era simplesmente tirar Jesus de circulação, porque ele incomodava o sistema religioso da época, não precisava, entre aspas, ter o enredo que eles conseguiram montar, porque o objetivo deles não era só tirar Jesus de circulação, era humilhá-lo, era sentir prazer em ver ele sofrendo. Então nós iremos pensar esta noite sobre esta temática chamada humilhação, e eu tenho certeza que Deus falará comigo e com você esta noite. Primeiro, o que significa humilhação? Humilhação é a ação em que alguém humilha, rebaixa, diminui o valor de outra pessoa ou coisa. Um rebaixamento moral, uma afronta, uma diminuição. Quem teve sua honra ou dignidade ofendida
desonra, vergonha. Humilhação é a ação em que uma pessoa é diminuída numa escala hierárquica. Ato que resulta em obediência, abatimento, submissão. Todas essas palavras e esses conceitos é para mostrar o quão doloroso é ser humilhado. O processo da humilhação é algo que mexe conosco, mexe com o brio. Quem não se indignou esta semana passada, com um vídeo de um homem humilhando um trabalhador, porque não teve o privilégio que ele tem de morar numa casa boa? Quem não se indignou com aquilo? Quem não ficou revoltado em ver aquele homem estúpido, arrogante, prepotente, humilhar um trabalhador e dizer que ele jamais conseguiria ter o que ele tem? E até insinuou que o trabalhador não poderia ter, porque a cor dele era diferente da cor do prepotente. Quem não ficou indignado? Porque a humilhação, ela suscita dentro de você sentimentos muito difíceis. Por quê? Porque é lamentável, mas existe pessoas que têm prazer em humilhar o próximo. Tem pessoas que se realizam. Tem pessoas que se sentem bem, entre aspas. Tem pessoas que sentem prazer. Foi o que aconteceu no julgamento de Cristo. E aí a gente vai estudar passo e passo para você observar quem são essas pessoas e como elas se comportam. Provavelmente na história da sua vida, não na magnitude deste capítulo 27, você também encontrou, você também sofreu este aspecto de humilhação. Você também em determinado momento, em uma escala muito menor, você sentiu na pele o que é ser humilhado. Pensaremos os passos da humilhação de Jesus. Tem gente que pensa que a humilhação de Jesus começa quando ele é levado à cruz. Não. A humilhação de Jesus começa quando ele tem que deixar o céu para descer na terra. Jesus é tirado da sua glória para viver entre os homens. Ele desce. 2. Ele se fez homem, sendo Deus, sendo perfeito, sendo extraordinário. Ele se fez homem, sentindo as dores, as decepções, as frustrações, o cansaço, a fome, como homem. Ele se fez servo, mesmo sendo rei. E olhe que eu não estou falando de um rei qualquer. Eu estou falando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora ele é servo. Nós estudaremos o Evangelho de Marcos. O evangelista Marcos, ele faz questão de mostrar o Jesus servo. Diferente de Lucas, que mostra o Jesus homem. Então, ali já é um passo de humilhação. Ele se fez pecador, santo. Jesus nunca pecou. Nunca. Nem por obras, nem por palavras, nem por pensamento. Perfeito. Mas ele se fez pecador, sendo santo absoluto. Ele se fez maldito, sendo bendito. A Bíblia diz que ele foi desprezado, amaldiçoado, e foi tido pelos homens como maldito, sendo o Deus encarnado. Ele foi cuspido. Não tem uma afronta tão grande como alguém cuspir no seu rosto. Alguém cuspir no seu rosto. Não é fácil. Não sei se você já teve essa experiência terrível. Eu já tive. Pregando a palavra de Deus,
Na minha adolescência, encontrei um homem que ele usou de todas as ferramentas dele, psicológicas, para me tirar de pregar o evangelho. E quando ele não conseguiu, ele cuspiu no meu rosto. Aí você pensa o quão vulnerável você é. Porque o homem, se não tiver cuidado nessa hora, ele reage. A natureza adâmica se manifesta. Porque ser cuspido no rosto é uma das maiores afrontas que alguém pode receber. É pior do que um tapa no rosto. É você ser cuspido no rosto. Jesus foi cuspido pelos que o maltrataram. E depois ele foi morto. Mas não foi uma morte qualquer. Foi a pior das mortes. A morte de cruz. Os fenícios provavelmente inventaram a morte de cruz. A morte de cruz é uma das mortes antigas e mais perversas que já houve. Porém, ninguém usou mais a morte de cruz do que o Império Romano. O Império Romano fez da morte de cruz um hábito para impor respeito, para impor crueldade àqueles que ousavam desafiar o Império Romano. Tem um versículo na Bíblia que mostra muito sobre a humilhação de Jesus. Filipenses, capítulo de número 2, do versículo 5 ao versículo 11. Eu gostaria que você prestasse atenção nesta passagem paulina. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Olhe a narrativa que Paulo faz e compare com tudo que eu descrevi aqui nesses 7 passos de humilhação. Ele desceu, ele não se envaideceu, ele se humilhou, ele foi servo. Chegou ao ponto dele tirar a roupa, cingir-se com uma toalha, pegar uma bacia, lavar o pé dos discípulos, que era o trabalho dos escravos naquela época. Toda pessoa que tinha condição, ela tinha um escravo, que ao receber o convidado, ele tinha que estar na porta para lavar os pés. E não é lavar pé com meia e tudo protegido, não. É o pé vindo de uma viagem, andando numa estrada de poeira, como eram as estradas de Israel naquela época. Então ele nos mostra sobre o que é humilhação. Vamos caminhando. A ilegalidade do julgamento de Jesus. A primeira ilegalidade no julgamento de Jesus é um julgamento na calada da noite. Se você observar as Escrituras, você vai observar que havia uma norma, inclusive até hoje, que não pode haver julgamento noturno. Não há julgamento à noite. Você não vê até hoje. Eu não tive tempo hoje de observar esse detalhe no aspecto jurídico aqui na questão do Brasil. Mas eu posso afirmar, mesmo não tendo dados precisos, que não há julgamento durante a noite. É tanto que quando vai chegando a noite, encerra o julgamento para começar no outro dia. Havia uma norma que o sinédrio, ele não podia nem se reunir, nem ouvir testemunhas à noite.
E quando foi que Jesus foi ouvido? Na madrugada de quinta para sexta-feira. Na calada da noite, os 70 membros do Sinédrio foram convocados para uma reunião extraordinária. Para quê? Para condenar Jesus. Eles fazem essa reunião, condenam Jesus à morte, e agora eles precisam dar um jeitinho. Qual é o jeitinho? Quando eles acordam, sexta-feira de manhã, eles percebem: nós condenamos Jesus por se declarar Deus. Mas este é um argumento teológico. Roma não vai aceitar este argumento. A gente precisa manipular o que nós detectamos, o que nós inventamos, para dar uma legalidade deste julgamento. Ele não pode ser levado diante de Pilatos, que era o governador na época, e simplesmente dizer: ele está se declarando que é Deus, por isso que ele está condenado. Não. Eles tiveram que dar um jeitinho e conseguiram manipular os fatos e acusar Jesus de sedição, porque ele consegue transformar aquilo que era teológico em político. É tanto que quando eles chegam diante de Pilatos, eles praticamente afrontam Pilatos: olha, agora você não tem saída, porque este homem está querendo fazer uma revolução contra César. Ou seja, Pilatos, de uma certa forma, fica encurralado diante da situação, porque os líderes religiosos, o Sinédrio era composto de 71 pessoas, 70 membros e o sumo sacerdote, o presidente da corte suprema. Só que como Jerusalém era governado politicamente pelos romanos, então eles não tinham o poder de condenar uma pessoa à morte. Eles tinham o poder de ouvir, julgar, mas à morte eles não podiam condenar. Então eles tinham que dar uma legalidade para matar Jesus, e eles precisaram dar um jeitinho na acusação para levar Jesus perante Pilatos. E qual era o pretexto? Se você olhar o jogo entre Caifás e Anás, naquela época um sumo sacerdote só podia deixar o cargo na morte. Mas você percebe que de um período da história, eles começaram a fazer o jogo, e quando você observa Anás e Caifás, eles fazem o jogo. Jesus é ouvido por um ex-sumo sacerdote, depois ele é levado para ser ouvido pelo sacerdote. Mas Caifás, ele já tinha na sua mente e no seu coração que Jesus era culpado. Aquele julgamento foi um jogo de cena. Ele precisava de um pretexto. Eles precisavam de uma história. Eles precisavam de alguma coisa para justificar que no seu coração já estava determinado que mataria o Senhor Jesus. Era só um pretexto para cumprir o rito legal. Mas se você for observar, por menos conhecimento que você tenha da área jurídica, você vai ver a ilegalidade. Mas a ideia era: vamos humilhar o máximo possível, vamos acelerar o processo o máximo possível, vamos inventar, manipular, porque este homem não pode continuar entre nós. Movidos pela inveja e pelo ciúme. Vamos lá. De repente, o evangelista Mateus narra nesse processo a face e a armadilha em que Judas caiu. E aí eu coloco aí: não vale a pena. Judas, não sei se vocês lembram, semana passada, quem comandou a turba? E nós explicamos aqui que turba era a multidão dos revoltados. Quem foi que comandou a turba que foi pegar Jesus com paus, com foices, com facão, com faca? Quem foi? Judas. No capítulo 26, Judas é o cara.
No capítulo 26, Judas está comandando uma multidão para pegar Jesus. No capítulo 27, ele percebeu que não valeu a pena aquela fama. Ele percebeu que não valeu a pena aquele dinheiro. Ele percebeu que não valeu a pena a armadilha que ele mesmo caiu. Por quê? Quando ele percebeu que Jesus estava sendo levado e condenado, e que não haveria, humanamente falando, saída para Jesus, de fato, a casa caiu para Judas. Judas, diferente do arrependido, ele tem um remorso, e há uma diferença do remorso para o arrependimento. O remorso, você tem a tristeza pelo erro, mas você não tem a atitude de se arrepender do erro. Já o arrependimento não, você tem a tristeza do erro, mas você busca o caminho de se consertar. Ele tem o remorso, e o que é que ele faz? Ele volta aos sumos sacerdotes, ele volta até os homens que compraram e que pagaram por Jesus. E o texto sagrado diz que ele volta e diz, eu preciso devolver o dinheiro a vocês, eu não quero esse dinheiro. Sabe por quê? Não serve. Judas era avarento, Judas amava o dinheiro, mas não aproveitou e ainda perdeu a vida. Ele percebeu que aquele dinheiro não valia a pena. Não vale a pena um dinheiro que é conseguido em cima de armação. Não vale a pena um dinheiro que é conseguido em cima de sangue inocente. Não vale a pena uma posição que se consegue sendo injusto. Não vale a pena. É o que acontece com Judas. Ele queria tanto aquilo, mas de repente ele percebe que não vale a pena aquilo que ele fez. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Atente para o que diz as Escrituras. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Judas pensou, é minha chance, 30 moedas de prata, eu estou rico, eu aproveitei, eu sou esperto, eu sou vivo, eu sou um homem inteligente, eu vendi Jesus. Mas o caminho que ele estava trilhando era caminho de morte. Sabe por quê? Quando ele chega para os líderes e diz, eu quero devolver o dinheiro, o texto sagrado diz que os líderes disseram, não queremos este dinheiro é preço de sangue inocente. Ele diz, mas eu não quero. Ele diz, o problema é seu. E é aqui, preste atenção, aonde Satanás mais atua. Satanás é especialista em botar você na linguagem popular, no esparro, e depois ele é especialista em dizer a você que não tem saída. É aqui onde tem a atuação maligna na mente de Judas mais uma vez. Quando ele chega nessa situação, em vez dele se arrepender, se Judas tivesse se arrependido, ele não teria se matado. Mas ele preferiu seguir o caminho errado, mais uma vez. Ele seguiu o caminho errado quando ele negociou Jesus. Ele seguiu o caminho errado quando ele tomou a ceia indignamente. Ele seguiu o caminho errado quando ele não se arrependeu, quando Jesus tentou alertá-lo. Mas agora ele segue o caminho errado que não tem volta. Ele se suicida. O suicídio tem sido uma opção na vida de muitas pessoas, que chega no final e o diabo diz para ele, não tem saída. Mas esta noite, na autoridade do nome de Jesus, eu quero dizer a você, por mais difícil que tenha, por maior que seja o seu erro, a saída não é a morte, a saída é a vida, é o arrependimento, é o Senhor. Ele tem uma saída para o arrependido, por mais grave que tenha sido o seu pecado. Mas ele escolhe a morte. A Bíblia diz
que o dinheiro estava tão amaldiçoado, que os sacerdotes, quando viu que as moedas estavam dentro do templo, os sacerdotes pegaram e disseram: esse dinheiro não vale nem para oferta, é dinheiro sujo. Esse dinheiro não vale para a casa do tesouro. Esse dinheiro não vale para ser colocado aqui. Esse dinheiro está amaldiçoado. Vamos comprar um terreno para servir de cemitério. E não era qualquer cemitério, era o cemitério dos forasteiros. Aquelas pessoas que morriam, que não era israelita, que não era dali, que não tinha dignidade, passaram a ser enterrados no campo que foi comprado com o dinheiro da traição. Atente para isto. Na hora que Judas está comandando a multidão para humilhar Jesus, ele pensou: eu estou vencendo. Mas depois ele percebeu que o dinheiro não valia a pena. Tem dinheiro que não vale a pena. Tem amigos que não vale a pena. Tem posição que não vale a pena. Atente para isto. Uma outra coisa é o que estava por trás das acusações. Observe que você vai ver isso na sua vida diária. O que é que está por trás de algumas acusações que algumas pessoas fazem contra os escolhidos de Deus? Versículo 11 e 12. Sabe o que é que estava por trás? A inveja, o ciúme. Preste bem atenção, queridos. O ciúme e a inveja é dois vírus malignos que, ao infectar uma pessoa, ela passa a viver uma realidade que não existe. Quando esse vírus atingiu Caim, ele não viu mais Abel como irmão, ele viu Abel como concorrente. Quando esse vírus atingiu Saul, ele não viu mais Davi como seu genro, ele viu como concorrente. Quando o vírus do ciúme e da inveja entra no coração de uma pessoa, ela passa a ter uma visão equivocada das coisas. O que eles queriam era eliminar a Cristo, porque este Cristo incomodava eles. Os líderes estavam acusando, mas na verdade era o medo que eles tinham. Eles tiveram que fazer uma jogada. Como não tinha o poder de matar, eles mentiram e levaram Jesus a Pilatos para dar um ar de legalidade. E aqui eu coloco um aviso: cuidado para você não ser colocado em uma história para dar legalidade, quando na verdade você está sendo usado para ser envolvido numa história macabra. Se você lê a história, várias pessoas simples, crentes, fiéis, sérias, foram usadas para dar uma legalidade a coisas erradas. Se você olhar, a Bíblia Sagrada diz que profetas foram comprados para dar uma legalidade de espiritualidade. A Bíblia Sagrada nos conta histórias de mulheres santas e direitas que foram manipuladas para dar um ar de legalidade à malignidade que estava feito. É o estudo que eu estou ministrando para os obreiros. Nós precisamos de discernimento espiritual. Pilatos era para ter caído fora daquela história quando a história chegou a ele. Era para ele ter dito: isso é um problema espiritual, resolve entre vocês. Mas a ideia deles é: levamos Jesus a Pilatos, dá uma legalidade, Pilatos é governador, e aí a gente fica tudo quite e ninguém vai poder dizer que a gente está errado. Mas aí é o silêncio de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que Pilatos interroga e ele não diz nada. A Bíblia diz que Pilatos provoca e ele não diz nada. E aí eu descobri uma coisa: não adianta você falar para quem não quer ouvir. Tem gente que não quer ouvir a sua história, ele já está decidido a fazer o que quer. Não adianta você achar que vai convencer quem já está dominado pelo vírus da inveja. Tudo que você falar piora a situação. E o que é que Jesus faz? Se cala. Só que o silêncio de Jesus fala muito.
E aí eu me lembrei de um ditado popular, e eu consegui achar ele hoje. É um poeta que escreveu essa frase: sempre a melhor resposta é aquela que não se dá. A sabedoria exorta o silêncio diante das improbidades. Tem hora que o discurso mais veemente que você pode fazer é calar a boca. Jesus fica em silêncio. E isso deixa Pilatos e os sacerdotes apavorados. Sabe por quê? Jesus sabia: eu estou aqui porque faz parte do plano, e eu não vou entrar nesse jogo, eu vou cumprir a minha missão, e não adianta justificar. Precisamos entender uma arma que Satanás usa: a calúnia. O que significa calúnia? Afirmação falsa e desonrosa a respeito de alguém. O que é calúnia? Mentira, lorota, invenção. Satanás sempre usou a calúnia como uma arma para denegrir imagem de pessoas. É você começar a incomodar, Satanás vai usar alguém com a arma da calúnia para te atingir. Pastor, e o que é que eu faço? Romanos capítulo 8. Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? Se Deus é quem o justifica, quem os condenará? Se você ficar dando resposta para todo caluniador, você vai perder seu tempo, gastar suas energias e perder o foco. Aí tem um versículo que diz: deixa, um versículo não, um hino, deixa falar, deixa julgar, siga como cordeiro mudo, porque quando estão caluniando, já não é mais você que fala, é o Deus que conhece todas as coisas que fala. Calúnia, tem muitos caluniadores para atingir a moral de líderes evangélicos, para atingir a moral de cristãos, para atingir a moral da igreja, inventando calúnias, inventando histórias, inventando, conjecturando, manipulando, inventando, distorcendo, torcendo para poder atingir. Mas ninguém mancha a história de alguém que é Deus que escreve a sua história. Acusaram Jesus de algumas coisas, de malfeitor. Olha o que diz João capítulo 18, versículo 30. Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Olha, trataram Jesus como criminoso. Se ele não fosse, nós não teríamos entregado. Acusaram do que eles eram. Olhe para mim, não esqueça, tem algumas pessoas que acusam os outros daquilo que ele é. É o que a psicologia, a psicanálise chama de projeção. Eu projeto para alguém que eu não gosto aquilo que eu sou. É por isso que às vezes tem pessoas que dão detalhes do que o outro é, porque os detalhes é dele mesmo. Acusaram Jesus de insubordinação. Olha que calúnia. Lucas 23, 2. E começaram a acusá-lo dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele o próprio Cristo, um rei. Mentira! Porque quando Jesus chega na cidade e Judas pergunta: e aí, Senhor, a gente vai pagar o imposto? Jesus disse: vá no mar, pesque o peixe, abra a boca, pega a moeda, paga o meu imposto e paga o teu imposto. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles estavam mentindo, dizendo que Jesus era insubmisso. Isso aqui foi a mesma arma usada por Acabe quando quis tomar a vinha de Nabote. Ele chega na vinha de Nabote, ele dá uma olhada do palácio de inverno, era de verão, não me faz a memória agora se era o palácio de inverno ou de verão, e ele, quando dá uma olhada, viu a vinha de Nabote toda bonita. Ele chegou lá e disse: me venda, me dê ou me empreste. Nabote diz: nem dou, nem vendo, nem empresto, porque é herança. Ele volta para casa e Jezabel diz o que para ele? Faça uma reunião com os anciãos e mostre que ele está desobedecendo você. Aí você tem legalidade para agir contra ele. Tem muita gente que provoca uma situação para dizer que alguém é rebelde. Anote isso.
Tem muita acusação de rebelião, quando na verdade não existe rebelião. É porque é a forma de dar legalidade para poder manipular, ferir alguém, tirar alguém de jogada. Fizeram isso com Jesus. Olha a outra acusação, agitador. Lucas 23, 5 e 14. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. 14. Dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Aí a gente vai ver o covarde do Pilatos. Se ele viu, examinou, por que ele não liberou Jesus? Por que ele não liberou? Mas ele declara com a boca dele: vocês disseram que ele está agitando, mas eu examinei aqui, não tem prova nenhuma. Era calúnia. Toda calúnia é mentira. Não existe calúnia de verdade. Toda calúnia é uma história mentirosa. Olha a outra acusação: blasfêmia. João 19, 7. Os judeus insistiram: temos uma lei, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Eles já estavam zangados. Você está lembrado quando Jesus cura aquele homem? E Jesus disse ao paralítico que foi botado pelo telhado. Jesus disse: filhos, estão perdoados os teus pecados. Eles já estavam por aqui com Jesus. Ou você não sabe que tem gente que fica acompanhando sua história, não porque gosta de você, mas porque se incomoda com você. Ele já estava por aqui com Jesus. Quando eles murmuraram dizendo: quem é ele para perdoar pecado? Você já percebeu que quem está contaminado pelo vírus da inveja e do ciúme, nada convence ele? Aquele episódio era para convencer eles tudo. Porque Jesus olhou e disse o seguinte: vocês estão dizendo que eu não posso perdoar pecado? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado. Paralítico, levanta e anda. Era para todo mundo dizer: é Deus. Não, eles continuaram acusando Jesus. Quem não gosta de você, por mais que Deus te use, eles vão continuar te perseguindo, porque é algo maligno que está no coração. E eu faço o que, pastor? Cumpra o seu ministério. Eles agora acusam Jesus de sedição. É o jogo que eles fizeram para dar legalidade política ao julgamento. João 19, 12. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Olha o que eles disseram: se você liberar esse homem, a gente vai dizer para César que você não é leal a ele. Por quê? Quem se diz rei opõe-se a César. Olha a manipulação que eles fazem. Eles dizem assim: vamos condenar teologicamente porque ele está dizendo que é Deus. Mas se levar isso para o governador vai dizer: isso é um problema teológico, resolva com vocês. Aí eles manipularam e disseram: não, mas ele também diz que é rei. E se ele diz que é rei, ele está fazendo uma rebelião contra o rei de Roma, contra o rei do império, contra César. Então agora a gente joga na mão de Pilatos e bota Pilatos contra a parede. Mas não passava de calúnia. Eles estavam afirmando que Jesus era rei, e Jesus morreu e foi traído exatamente porque não quis ser rei na terra, porque ele já sabia quem ele era. Quem é rei dos reis não vai brigar para ser rei de império da terra. Calúnias. Olha agora os covardes. O caminho da humilhação tem calúnia. O caminho da humilhação tem traição. O caminho da humilhação tem covardia. O que significa covarde? Quem age com temor diante de alguém ou de algo. Quem não apresenta valentia. Quem não apresenta coragem. Que se caracteriza pela ausência de arrojo, de bravura, de valentia. Você já observou que tem gente que só é covarde para coisa boa e valente para coisa errada? Você já observou que tem gente que só é ingênuo e burrinho para as coisas boas, para as coisas erradas é expert? Olha
Pilatos, a covardia de Pilatos. Pilatos podia agir e não agiu. Ele sabia que Jesus era inocente. Já leu esse versículo? Lucas 23, 4, leia aí. Lucas 23, 4 e 22. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. 22. Pela terceira vez ele lhe falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Oh, como assim? Como assim? Se não aceitou, se não achou acusação, por que tem que bater para depois liberar? Irmão, açoitar naquela época não era dar uma surrinha, não. Açoitar naquela época era algo mais torturante que existia. Se pegava um chicote, na ponta de uma tira daquela de couro tinha chumbo, e na outra tinha pedaço de osso. Tirava a roupa do prisioneiro, batia nas costas, o chumbo machucava e o osso entrava na carne. Quando puxava, rasgava a carne. Se Jesus está sendo inocentado por Pilatos, por que Pilatos está dizendo bate e depois solta? Sabe por quê? Porque ele queria fazer o jogo para agradar dos dois lados. E se você fizer o jogo para agradar os dois lados, você vai desagradar os dois. Porque homem tem lado. Quem tem caráter tem lado. Não fica em cima do muro, jogando para quem vai agradar, jogando para a plateia. Pilatos fez todo o jogo. Quando viu que não conseguia, jogou para a plateia. Ele podia fazer e não fez. Quantas pessoas podem fazer e não faz? Ele foi omisso, ele foi covarde, nada fez. É triste ver muitos como Pilatos, que por covardia não mostra a sua posição. Fica ali em cima do muro, fazendo jogo malabarista, tentando agradar todo mundo. Mas vamos ver as atitudes de um covarde, para ver se você identifica alguém. Primeiro, ele transfere a responsabilidade. Lucas 23, 7. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. É da onde? É Galileu, é? Então vou mandar para Herodes. Sabe o que ele estava dizendo? Que se vire lá, Herodes. Eu não quero problema com esse homem. Ele estava transferindo responsabilidade. É o que está em Gênesis capítulo 3, versículo 11 e 12. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? E disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Olha a transmissão de responsabilidade. Tem gente que está na posição de líder, é igual a Arão. Moisés desce do monte e diz para Arão: Arão, que história é essa, Arão? Esse bezerro de ouro, Arão, quem fez? Olha ele: meu senhor, é que o senhor demorou, o povo ficou afórico. Aí eu, para poder acalmar ele, pedi os brincos, pedi as voltas, derreti, fiz esse bezerro. Líder não pode ficar em cima do muro. Líder não pode ter medo de tomar posição. Líder não pode ser covarde. A quem muito é dado, muito é cobrado, diz a Bíblia. Agora preste atenção a outra atitude do covarde, que é agradar os dois lados. Lucas 23, 15 e 16. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Que a gente já falou sobre isso anteriormente. Faz a coisa certa de forma errada. Pilatos faz a coisa certa, mas de forma errada. Porque quando ele joga Jesus ali para a plateia, ele estava fazendo, vamos dizer, algo certo, mas de forma errada, porque ele estava querendo jogar para a galera, para ver quem ia resolver a situação. Não é assim que se resolve. Aí quando ele vê que não tem jeito, ele bota lá um bandido, batedor de carteira, porque no original ali, Barrabás aparece como batedor de carteira, um assaltante de primeira. Bota Barrabás e bota Jesus, o povo manipulado. Hoje eu estava vendo um estudo que um povo manipulado pelas emoções, ele fica cego, ele é conduzido para fazer coisas que a inteligência dele jamais aceitaria fazer. O povo estava manipulado. É fácil manipular as massas,
E uma das armas é o medo. Eles usaram o medo. Eles usaram os aproveitadores. Aí Pilatos vai lá, versículo 27, lava as mãos, num ato de responsabilidade. Cedeu à pressão, entregou Jesus para ser crucificado. Sabe o que acontece com Pilatos? No reinado de Caio, Pilatos entra em ostracismo, entra em depressão. E sabe qual é o fim dele? O mesmo fim de Judas. Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja, ele narra que Pilatos se suicidou. Não aguentou a pressão, porque a consciência não deixa em paz os covardes. Tem gente que conseguiu fazer uma maracutaia, mas a consciência lhe acusa de dia e de noite. O fim de quem não toma posição é igual Pilatos. No final, fica como indigente e termina seguindo o caminho da morte. Vamos caminhando. Os escarnecedores. O caminho da humilhação tem os escarnecedores. Quem é, pastor, o escarnecedor? É quem trata alguém com escárnio, zombaria. Indivíduo que trata alguém com escárnio, aquele que zomba de outra pessoa. Irmão, é impressionante como existem pessoas que só vivem para escarnecer e zombar dos outros. Eu estava pensando, por exemplo, eu gosto de ver, às vezes, algum tipo de humor, né? Alguém faz ali uma pegadinha, uma coisa, e para fazer rir. Aí eu fico observando, tem gente que só entra para dar dislike. Você assiste assim e diz, mas como essa pessoa deu dislike? Essa pessoa achou o que aqui de ruim? Você entra numa mensagem poderosa, pode dar uma olhada lá, tem um bocado que só entra para dar dislike. Mas a mensagem não é boa? É. Mas não agrada esse tipo de gente amargo, azedo. Tem gente que passa pela vida só. Por exemplo, tem gente que não dá risada de uma piada, não dá risada de um humor, não dá risada de uma brincadeira de uma criança, só dá risada quando alguém cai da bicicleta, só dá risada quando alguém quebra a perna, só dá risada quando alguém bate o carro. Ele cai da gargalhada que ele não se controla. Eu lhe pergunto, como é que você conta uma piada engraçada, a pessoa está com a cara feia e de repente alguém cai, quebra a perna e ele morre de dar risada? Pessoas malignas. Não, olha, eu vou lhe dar um conselho. Você que está começando a pregar, não fique de olho em escarnecedor. Eu me lembro que eu tinha uma igreja que eu pregava logo no início. Meu Deus do céu, tinha umas irmãs que elas eram escarnecedoras. Se eu falasse qualquer coisa, tem gente que ele está na igreja, você prega a palavra, ele não dá glória. Você conta uma coisa que a pessoa acha engraçada, ele não dá risada. Mas se você errar um nome de um personagem, quando você olha para a cara dele, ele está se acabando de rir, debochando da sua cara, zombando de você. Tem gente que está no culto, o louvor está uma maravilha, ele está com a cara de réu, mas se você desentoar um pouquinho, olha para a cara dele para ver se ele não está se pocando da risada, chega a estar vermelho de dar risada. Aí eu vou lhe dar um conselho, tente olhar por cima, ó, porque quando você prega assim olhando por cima, ó, você está vendo todo mundo, mas não vê a cara de ninguém, aí o zombador não te atinge. Porque tem gente que passa pela vida só para provocar os outros. É uma função maligna. Ele critica do seu cabelo, ele critica do aparelho que você bota no dente, ele critica da sua roupa, ele critica da mensagem, ele critica da cor da gravata, ele critica do tamanho do seu pé, ele critica do seu sapato. Ele passa pela vida só para isso. E olhe para mim, preste atenção. Gente que não era para estar se envolvendo com essas coisas, irmão. O soldado estava ali só para cumprir sua função. O que é que aquele soldado fica zombando de Jesus? Quem está zombando de Jesus aqui não é autoridade não, é os soldados. O cara está ali para cumprir sua missão. Chega lá, meu senhor, me desculpe, estou aqui cumprindo ordem. Eu não entro no mérito se o senhor é culpado ou não, mas todo respeito, por favor, me acompanhe. Não, eles começaram a debochar. Você não é filho de Deus? E aí? É crente ou não é? E BBB? Por quê? Qual é a ideia? A ideia é humilhar. O escarnecedor, ele quer botar você no chão. Ele quer mostrar que é melhor que você. Ele quer mostrar que você não é nada. Os soldados zombam de Jesus. Os soldados zombam dele como rei. Pegaram uma roupa de rei,
que era o carmesim, né? Que geralmente botava sobre o ombro do rei. E pegaram e botaram no ombro de Jesus. E sabe o que os soldados fizeram? Dobraram o joelho e fingiram que estava adorando. Aí eu me lembro do capitão e os seus 50 que foi pegar Elias. Desce daí! Bora, rapaz, você é profeta, nada! Elias disse, eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e seus 50. Puf! Veio o outro, bora, rapaz, desça daí! Puf! Aí o outro chegou e disse, rapaz, esse homem é profeta, eu sou trabalhador, entendeu? Eu estou cumprindo ordem, o rei me mandou, mas eu tenho que tratar bem ele, porque já morreu 150, já morreu 100, eu posso fazer parte da contabilidade. Ele já chegou, dobrou o joelho e disse, meu senhor, por favor, por obséquio, eu lhe respeito, desça daí e me acompanhe. Aí Elias olhou e disse, você me respeitou, então não morre. Desceu e seguiu. Tem gente que está cumprindo ordem dos outros, não sabe nem o que está por trás da história, e entra de gaiato. Assim, a internet agora está dando vez aos gaiatos. O cara vê lá alguém falando mal de alguém, ele entra igual um gaiato. Quando pergunta, você tem alguma prova? Não sei nada não, eu vi os outros falando. Os gaiatos, não seja gaiato, porque o gaiato no final se dá mal. Olha o escarnecedor, zombam de Jesus como filho de Deus. Marcos capítulo 15, 19 e 20. Batiam-lhe na cabeça com a... Opa! Tem que ler o texto prestando atenção. Olha o que o soldado fazia. Pegou um pedaço de pau e batia na cabeça de Jesus, já com a coroa de espinho. Pá! Você não é filho de Deus? Vá! Mostre agora! E cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. O caminho da crucificação. Tem 3 coisas que você encontra no caminho da crucificação. Primeiro, a dor. Jesus foi preso na noite de quinta. Passou a noite e a madrugada indo para um lugar para o outro, sendo ouvido, sendo maltratado. No outro dia ele foi açoitado e foi levado para o pátio, foi condenado, teve que carregar a sua cruz. Você não tem noção do tamanho da dor. João 19, 16 e 17. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Dor. Traído por Judas. Afrontado pelos líderes religiosos. Escarnecido pelos sacerdotes. Cusparada na cara. Coroa de espinho na cabeça, carregando a própria cruz. Graças a Deus que ele não desistiu, porque se ele tivesse desistido, eu não estaria aqui esta noite, essa igreja não existiria e você não estaria aqui. Mas ele foi até o fim, ele sofreu a afronta sabendo que fazia parte do plano, mas no domingo de manhã todos saberiam quem ele era. Era o Filho do Deus, era o Deus encarnado, era o próprio Deus. Segundo, no caminho da cruz, ele não aguentou. Era muito pesado, ele estava sem comer, ele estava sangrando desde a madrugada. E ele caiu. A cruz era pesada para um corpo tão frágil, por causa das afrontas. Não se esqueça, olhe para mim, na nossa caminhada, não tem essa proporção, mas nós temos dores e tem hora que a gente não aguenta. Jesus não aguenta. Jesus desaba.
Mas no caminho da cruz tem ajuda. Vem um homem sireneu. Esse Simão é diferente do Simão Pedro. O Simão Pedro diz: eu morro contigo, eu vou contigo, ninguém me toca, ninguém te toca, eu estou aqui para o que der e vier. Mentira! Já o Simão Sireneu, por que ele é chamado Simão Sireneu? Porque ele era da cidade de Cirene. Ele era, sabe onde era Cirene? Na África. Ele não era judeu, ele era africano. E o que é que ele estava fazendo lá? Ele foi para a festa da Páscoa. Ele estava vindo e de repente alguém olha e diz: carregue o restante da cruz, leve até o final. E a Bíblia diz que Simão Sirineu leva o restante da cruz. Olhe para mim, meu irmão, na caminhada a gente não só tem gente ruim, na caminhada a gente não só acha gente maligna, na caminhada a gente acha gente boa, que às vezes nos ajuda a carregar o fardo que está tão pesado nas nossas costas. E esse Simão Sirineu entra para a história, a sua vida é abençoada, seus filhos aparecem na Bíblia. Alexandre e Rufo aceitaram a Jesus, e sabe o que acontece? A esposa de Simão Sireneu se transforma em uma mãe para o apóstolo São Paulo. Romanos capítulo 16, versículo 13. Saudem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Quem é Rufo? Filho de Simão Sirineu. E quem é essa mãe? A mulher de Simão Sirineu, que se transformou uma bênção na vida do apóstolo Paulo. Quem afronta quem Deus está na vida, o final é trágico. Como eu lancei hoje um vídeo na internet. Jogaram Daniel na cova, vai ele só, e Deus fecha a boca do leão. Mas quando jogaram os inimigos, eles não foram só. Foi lançado os inimigos, a mulher dos inimigos, os filhos dos inimigos e tudo que os inimigos tinham. E eu estou lhe avisando, não entre em um jogo que na hora da punição, quem vai sobrar é todo mundo da sua casa. Já quando você ajuda, não, ele ajudou Jesus a carregar a cruz, entra para a história, é abençoado, e a família é abençoada. O preço foi pago. E o preço foi pago com horror. A cena da cruz é horrorosa. A cena da cruz é dolorosa. A cena da cruz é desumana. As punições. Ele vai para o Gólgota, lá na chamada de caveira. Tem duas explicações porque é chamada de caveira. Porque tem um formato da caveira, né? Há um tempo atrás, você via o formato da caveira. Quando eu tive recentemente, há um ano e pouco atrás, em Israel, o guia tenta mostrar para você o formato de uma caveira que tem o Gólgota, aonde está o sepulcro de Jesus. Mas existe uma outra explicação. Por que era chamado de caveira? Porque quem era crucificado não tinha direito de sepultamento, tinha que morrer lá. Então as pessoas começaram a dizer, o lugar da caveira, onde ficavam os esqueletos, porque ninguém podia ser sepultado. A dor é insuportável. A pessoa morria de cãibras, asfixia, sufocação e hemorragia. Olha o que diz Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito, morreu como maldito. A dor é insuportável. A armadilha. O povo gritou: se você é filho de Deus, desça daí. O sacerdote diz: se você é o rei, desça daí. Olha o que diz Marcos 15:32. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Eita, imagine, por que eu boto armadilha? Porque era como se Jesus dissesse: eu vou mostrar a vocês quem eu sou. Só que se ele descesse da cruz, nós estávamos perdidos. Ele ficou na cruz para que nós tivéssemos a salvação eterna. Na hora da maior humilhação, Satanás usa alguém para nos desafiar, para a gente sair do propósito. Ele foi desamparado pelo próprio Pai. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, Deus meu e Deus meu, por que me desamparaste? E ele morreu, crucificado. Sabe que hora botaram Jesus na cruz? 9 horas da manhã. Sabe que horas tiraram ele da cruz?
3 horas da tarde. Jesus ficou 6 horas pendurado na cruz. Quando ele deu brado, e ele deu brado que estremeceu a terra, ele disse: Pai, está pago a dívida da humanidade. Está consumado. Ele não morreu como vítima, ele não morreu como mártir, ele se entregou, ele deu o brado da vitória. João 19:30. Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Ele pega a cédula do pecado da humanidade, sobe na cruz, é vituperado, afrontado, mas às 3 horas da tarde de sexta-feira, ele pega a nossa duplicata, ele pega o nosso crime, ele pega o nosso pecado e diz: me dá aí, e rasga, e diz: ó Satanás, está pago, o preço do pecado está pago. Um novo tempo. Quando Jesus dá o brado, o véu do templo não resiste. Era um véu grosso, era um véu espesso, era um véu que era dificuldade para romper. Mas quando ele deu o brado, o véu não aguentou, rasgou-se de alto a baixo. Sabe o que ele estava dizendo? Agora, quem quiser chegar na minha presença, pode chegar. O milagre. Olha o que diz Hebreu 9:8. Vamos ler tudo hoje. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Estava lá o véu dizia: você vem até aqui, o véu dizia: não passa daqui. Quando Jesus deu o brado na cruz, ele diz: não, agora pode entrar, agora está aberto, é um novo tempo. O milagre. Quando Jesus deu o brado, acontece uma coisa linda. Alguns santos que morreram estavam na sepultura. O brado de Jesus foi tão grande que teve crente que pinotou da sepultura, o outro pinotou da sepultura. Jesus, quando foi levado aos céus, teve gente que entrou na cidade, estava morto e foi ressuscitado com o brado de vitória de Jesus na cruz do Calvário. Mas tem mais. Quando ele deu o brado, meio antes do brado, Jesus foi colocado na cruz 9 horas da manhã. Mas quando chegou meio-dia, que a terra não aguentou, estava na cruz do meio o homem perfeito, justo, santo, eterno, poderoso. O sol teve que parar, a terra teve que tremer, a terra ficou em escuridão de meio-dia às 3 horas da tarde. E o centurião diz: ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Ele era romano, mas ele diz: ele é Senhor. Nessa história macabra aparecem as mulheres, e eu não poderia deixar de destacá-las. Mulheres corajosas. Enquanto os discípulos fugiram, fora João, não se esqueça que João ficou até levarem o corpo. João foi o único apóstolo que não abandonou Jesus. O restante tudo correu, menos João. É tanto que quando Jesus está na cruz, Jesus olha para João e olha para Maria, e Maria chorando, e João ali, e Maria Madalena ali, e a outra Maria ali. Aí Jesus olha para Maria e diz: mulher, você não está abandonada, está aí teu filho. E apontou para João, olhou para João e diz: mulher, homem, está aí tua mãe. João cuida de Maria como um filho após a morte de Jesus. E as mulheres, os discípulos fugiram, mas as mulheres permaneceram. Não vai dar tempo ler o texto. Elas acompanharam Jesus desde o início do ministério. Saiu da Galileia, foi para a Judeia. Jesus foi levado para o Gólgota. Elas vão, tiram o corpo de Jesus. Elas vão, levam até o sepulcro de Arimateia. Elas vão, sexta-feira, domingo de manhã. Elas vão também. Agora Jesus já não está morto, Jesus está vivo. Foi elas que viram Jesus ressuscitado pela primeira vez. As mulheres serão mais corajosas do que os homens. Eles
eles estavam com medo, Pedro com medo e Maria Madalena lá no sepulcro. Elas demonstraram coragem. As mulheres é mais corajosa que os homens, se você não sabia. Elas assistiram à crucificação. Elas observaram onde ele foi sepultado. Elas foram as primeiras a ver Jesus ressuscitado. Mas agora eu vou encerrar esse estudo com uma palavra profética para essa igreja. Não vai adiantar. José de Arimateia disse: me dá o corpo. Ele botou o pescoço dele na forca. Dizem que José de Arimateia era membro do Sinédrio. Quem condenou Jesus foi o Sinédrio. Jesus foi levado para o sepulcro de José de Arimateia, porque José de Arimateia era do Sinédrio, mas ele tinha vontade de salvação. Aí a Bíblia diz que foram até Pilatos e disseram: bota um guarda, bota segurança, porque estão dizendo que ele vai ressuscitar domingo de manhã, e se não ressuscitar, vão roubar o corpo. Aí Pilatos diz: bota segurança, do melhor, lacra o túmulo, domingo de manhã. Não adiantou, o lacre foi rompido, a pedra foi removida, ele está vivo. Não adianta tentar parar a igreja. O Espírito Santo está quebrando as cadeias, está quebrando os grilhões, está mandoraia sandarabaiai. Não vai adiantar. Pode botar fiscal, pode inventar lei, pode fazer decreto, pode ameaçar prender pastor, pode matar crente, mas não vai adiantar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Olha para mim que eu vou te dizer uma coisa. Os soldados foram para guardar, e Jesus estava dizendo: vai ser testemunha, vai ser testemunha. Na hora que a pedra for removida, tem que ter alguém aqui para ver. Vai ser testemunha. Estão tentando parar a noiva, mas serão testemunha. Haverá a maior explosão de poder no Brasil. Se coloque de pé. Nem adiantou dizer que eu era sem futuro, um trapo entre os moturos, e que a lugar nenhum eu chegaria. Nem adiantou essa dor não vai terminar com dor. Essa dor vai terminar em vitória. A sexta-feira é só uma parte. O que vai marcar é o domingo de manhã. A humilhação não é para a tua morte, é para a vitória. E assim diz o Senhor, e eu sou boca de Deus esta noite para a nação brasileira. Tem uns Pilatos covardes que podia proteger a igreja e não protegeu, podia livrar e não livrou, vai entrar para a história como covarde. Mas ninguém para a noiva, ninguém fecha a igreja, ninguém amarra o pé de quem está cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo pode mandar cadeia, pode mandar o que for, a obra não para, haverá milagre. Estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Tem alguém essa noite aqui no templo que quer Jesus? Vem aqui à frente. Tem alguém na internet que quer Jesus? Coloca aí agora: eu quero este Jesus. Pra sempre exaltado é, pra sempre Ele venceu para que nós vencêssemos. Quem pode aplaudir ao Senhor Jesus esta noite? IADBJ, a Igreja do Amor.
Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 2020, ano da comunhão e da consolidação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você e sua família, não só agora, mas para sempre.